Oi, tudo bem? Eu sou a Renê e esse aqui é o meu canal. Bem-vindos! Esse vídeo é um vídeo muito especial. Eu quero falar de algumas coisas que eu aprendi em 2018. 2018 foi um ano com muito aprendizado, muitas mudanças, muitas coisas que eu tinha como base mudaram, sabe? Então, acho que é meio que ideal eu esteja assim mesmo de cara limpa para gravar esse vídeo. Não sei se vocês me entendem, mas eu separei algumas coisas que eu anotei e que foram muito importantes para que o meu 2018 fosse um ano de reconstrução mesmo, sabe? Eu digo que foi um ano que eu me conheci um pouco mais, que eu entendi certas coisas e que eu comecei a trabalhar coisas que estavam a fundo e que eu não fazia isso, sabe? Que eu deixava sempre para trabalhar depois. Isso foi virando uma bola de neve e em 2018 estourou e eu precisei trabalhar isso, sabe? Acho que a primeira coisa que eu aprendi em 2018 e que foi uma coisa que assim, eu tinha um pouco de receio de fazer e eu sempre ficava na dúvida se ia dar certo, se não ia, se eu ia gostar, se eu não ia, se ela ia me mandar para outro profissional ou não. Mas foi a terapia. E isso surgiu assim na minha vida depois de uma prova que eu fiz, né? Pra quem não sabe, eu estudo para concurso. Então, assim, eu fiz uma prova e no meio da prova eu comecei a chorar. E eu não comecei a chorar porque eu não sabia a questão, sabe? Eu não sabia o motivo daquilo. Eu comecei a chorar porque eu fiquei muito nervosa, porque eu não tinha emocional para aquilo e tudo isso. E me lembrar disso me emociona um pouquinho porque era uma prova que eu tava muito preparada. E era uma prova que ia mudar muita coisa na minha vida, mas que infelizmente não deu, né? Não foi. E a gente precisa, né, seguir em frente. E aí eu decidi que eu ia fazer terapia. Eu decidi que eu precisava trabalhar isso, que essa ansiedade já não tava mais me fazendo bem. Não era uma ansiedade que tava me ajudando. E antes de fazer terapia, eu fui com medo, sabe? Porque eu fiquei assim, gente, será que eu vou gostar da psicóloga? E se ela disser que eu tenho que ir pro psiquiatra? Ai, meu Deus, eu não quero tomar remédio de jeito nenhum. E hoje, a psicóloga que eu tô, né, que foi desde o início, eu não troquei, eu tenho ela como uma melhor amiga, sabe? É um momento que você vai lá e você faz o seu momento de reavaliação, sabe? São 30 minutos, mais 30 minutos que parecem 1h30, 2 horas, e que você fala de você entende certas coisas que às vezes durante a semana você não para nem um tiquinho de tempo para fazer isso. Então, a terapia me ajudou muito, muito, muito nisso, sabe? Em mudar muita coisa, eu mudei muita coisa com a terapia. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa bem diferente, sabe? E eu comecei a entender muita coisa com a terapia. Então acho que a primeira coisa que eu aprendi em 2018 é cuidar da minha saúde mental e procurar ajuda quando eu achasse necessário. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? Eu fiz depois uma outra prova de concurso e eu consegui nessa outra prova não chorar, fiquei nervosa, porque eu acho uma coisa que eu preciso trabalhar ainda muito mais, mas eu não chorei, eu consegui me controlar, entendeu? Eu fiquei nervosa, mas eu controlei. E acho que foi uma das outras coisas que eu aprendi muito, foi não me comparar. Eu me comparava muito, assim, e só que não era uma comparação saudável, sabe? Era uma coisa que me deixava pra baixo, que eu pensava, por que isso não aconteceu comigo, sabe? Tipo, eu via gente passando em algumas provas, eu via acontecendo alguma coisa com a pessoa e eu ficava me comparando, sabe? E isso me trazia muita coisa ruim.
não era uma coisa nem um pouco legal, sabe? Eu me comparava de um modo muito ruim. E quando a gente olha para as pessoas, a gente tem que olhar com uma admiração do sentido, poxa, que legal que aquela pessoa chegou lá. E eu vou me inspirar na pessoa para que eu chegue também onde eu quero chegar. E só que eu não fazia isso, sabe? Eu falava, nossa, aquela pessoa chegou, caramba, ela é super inteligente, que legal. Mas, poxa, eu não me sinto tão assim, sabe? Então foram coisas assim que eu precisei aprender, sabe? A não me comparar nesse sentido. A entender que cada um tem seu tempo e que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E que eu também não posso ficar parada olhando pro teto. Não, você tem que o quê? Buscar, você tem que trabalhar, você tem que ir fazer com que o seu sonho ele ande, sabe? Porque os sonhos eles se realizam, mas se você também fizer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, esperar cair do céu, ele não vai se realizar. Organização. Eu tô terminando 2018 mega desorganizada. Mas era uma coisa que eu sempre falei aqui em todos os vlogs, desde o início do canal, que eu queria ser mais organizada. Isso nunca aconteceu, sabe? Mas 2018 foi um ano que eu senti de fato a necessidade de me organizar, sabe? Antigamente eu queria me organizar porque minha mãe é muito organizada, porque eu precisava ser organizada. Mas 2018 foi um ano que muitas coisas atravancaram pela minha desorganização. Porque eu sou uma pessoa muito desorganizada. Então, 2018 foi um ano assim que eu sentava pra estudar e não sabia onde estava o material. Eu sentava pra estudar e aí eu não sabia por onde que eu começava, porque a minha mente estava extremamente desorganizada, então eu não conseguia sentar e me organizar. Então, foi um ano que eu senti a real necessidade de me organizar. E de fazer isso como uma questão de vida, sabe? Um estilo de vida, um modo para que as coisas possam fluir, sabe? E não ficar muito atravancado, porque quando desorganizada a gente é, as coisas ficam um pouquinho atravancadas, sabe? Outra coisa, qual é a coisa que a gente tá? Eu já falei do quê? Da terapia, de não se comparar. Outra coisa que eu aprendi em 2018 é não ficar esperando do outro. Por que eu digo isso? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me doei muito pelo outro. E isso eu venho aprendendo há alguns anos, sabe? De não ficar esperando do outro, porque às vezes o outro não vai dar retorno. E a gente tem que fazer as coisas porque a gente gosta, por fazer, porque a gente ama, e não pra esperar algum tipo de retorno do outro, sabe? A gente vai ficar esperando a vida toda e às vezes ele não vai te dar esse retorno, a outra pessoa não vai te dar. Isso tanto em relacionamento de amizade, quanto em relacionamento amoroso, quanto em relações familiares, tudo isso. Faça porque você ama, faça porque você quer. E se o outro não te der retorno, tanto faz. Você fez porque você queria, porque o seu coração mandava, sabe? Tipo, a gente dá o que a gente tem. E isso foi uma frase que eu fiquei, sabe, muito pensando. Então talvez o outro não tivesse aquilo naquele momento ou talvez não quisesse me dar, digamos assim, sabe? Meio que parafraseando. Mas assim, lembre-se disso, sabe? Faça porque você gosta, faça porque você ama e não espera do outro, porque às vezes esse retorno não vai vir. Outra coisa que eu aprendi em 2018 é buscar os meus sonhos. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, tipo, consegui alcançar as minhas metas. Não todas, claro, porque nem todas. Acho que nunca ninguém vai conseguir alcançar, tipo, tudo. Ai, porque tem coisas que nem cabe a nós, sabe? Não são nossas coisas. Pode ser uma meta nossa, mas, tipo, não é uma meta que seja da nossa vida. Não sei se vocês me entenderam. Mas 2018 foi um ano, assim, psicologicamente pra mim, bem difícil. Primeiro que foi, assim, quando eu terminei a faculdade, né, e eu decidi que eu ia estudar pra concurso. Na verdade, desde o início da faculdade, eu já sabia que eu queria concurso público. Só que o que aconteceu? Eu achei que fosse mais difícil a parte de estudo mesmo, sabe? De criar base e tal, de concurso.
Mas, gente, pra mim o que foi mais difícil foi a questão psicológica, sabe? A questão de você não trabalhar, de você depender, a questão de que você às vezes se sente inútil porque você não consegue ajudar seus pais financeiramente falando. Então, às vezes você vê seu pai falando, poxa, tem essa conta e tal, e aí você não consegue, né, pagar ou fazer qualquer outra coisa. E quando a gente termina a faculdade, às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente vai ter a independência financeira, mas as coisas elas não funcionam muito assim, sabe? A independência ela não vem logo, ela pode vir logo, cada um tem seu tempo, né? Mas ela, às vezes ela vai precisar necessariamente ser construída mesmo, e tá tudo bem, sabe? Esse é um assunto que me emociona um pouquinho falando, porque acho que a gente cria expectativas, a gente cria sonhos, a gente acha que as coisas vão acontecer do modo que a gente quer que aconteça, no momento que a gente quer que aconteça. Mas elas não vão acontecer muitas vezes assim, sabe? Para quem acredita em Deus, Deus tem um tempo pra tudo. Então, confia nele, sabe? E busca os teus sonhos. Eu já misturei dois aprendizados de 2018, que é buscar os sonhos, sabe? Vai ser difícil, vai ser doloroso, às vezes, mas busque ele, sabe? Acredite que você pode alcançar, que você vai alcançar. E tudo isso é muito difícil, assim, você ter criado uma meta, uma expectativa, isso não ter se criado, sabe? Mas isso vai acontecer. Se tiver no teu planejamento, se for pra acontecer, vai acontecer, sabe? Pode demorar um pouquinho, pode demorar muito, mas vai acontecer. Só não fique parado esperando isso vir do céu. Trabalhe, busque e faça com que isso seja algo palpável de acontecer, sabe? Cada vez um degrauzinho. Outra coisa, quando eu disse que eu misturei, né? Tenha uma relação com Deus. Não você tenha, mas eu, sabe? Foi um aprendizado meu. Porque às vezes a gente procura Deus quando a gente tá perreado. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre conversei o tempo todo com Deus, sabe? Às vezes eu ficava, ai meu Deus, eu enchi o saco dele, sabe? Mas eu sempre fui muito de conversar com Deus. E eu sempre fui uma pessoa um pouco difícil de me abrir com outras pessoas, sabe? Então com Deus eu sempre fiz isso. Com Deus e com a minha mãe. Sempre foram as duas pessoas que eu conseguia fazer isso. Eu digo que Deus e toda a equipe, sabe? Tipo, Deus, Anjos da Guarda, Nossa Senhora, toda a equipe lá. Meu mentor, todo mundo. Então, aprenda a confiar, sabe? Eu sei que às vezes é difícil a gente confiar assim, meio que de olho fechado, sabe? Meio que com uma venda aqui. Mas aprenda. Deus é maravilhoso. E você pode ter certeza que ele tem coisas magníficas. E eu sei que todo mundo fala isso o tempo todo, sabe? Confia em Deus, ele tem coisas magníficas, entenda. Mas quando eu aprendi, sabe, que realmente Deus é maravilhoso, e toda vez eu faço esse balanço, sabe, todo ano, porque Deus nunca me abandonou, e nem um segundinho, e nem um momentinho. Ele sempre esteve comigo o tempo todo. E 2019 é um ano que eu quero aprender a confiar mais, sabe? Porque eu sempre confiei, mas às vezes eu tinha um medinho, sabe? E eu quero tentar, sabe? Me despir do medo, da ansiedade, de tudo isso e aprender a confiar nele, somente nele. Eu decidi gravar esse vídeo assim, de cara limpa, porque eu quero mudar muita coisa na minha vida em 2019, sabe? E eu acho que o que me afastou um pouco do YouTube foi aquela questão de sempre ter gente extremamente maquiada, com um cenário incrível atrás. E eu não tinha esses equipamentos e nem vou ter por agora esses equipamentos. Não é uma prioridade, sabe? Eu sempre, desde quando eu comecei o canal do YouTube, eu sempre comecei o canal
por coisas que eu gosto mesmo. De mostrar coisas que eu gosto. Nunca foi tipo assim, ai meu Deus, eu quero que isso seja o meu trabalho. Não, eu sempre tive em mente que eu iria me formar e que eu ia passar num concurso e que esse seria o meu trabalho, que o YouTube ia ser uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Não que o meu trabalho eu não gosto, né? Eu gosto. Mas isso me afastou um pouquinho do YouTube, sabe? Então foi isso. Esses foram os meus aprendizados em 2018. Foi um ano, como eu disse, de muita mudança, de muita construção e reconstrução também. E eu de verdade eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo faça vocês repensarem também algumas coisas. E o modo que a gente tá vivendo, como a gente tá vivendo. E se é isso que vocês querem, sabe? Porque muita coisa eu mudei em mim em 2018 e eu vou continuar mudando em 2019. Porque eu acho que a vida é isso, né? A vida é fluxo, é mudanças e que a gente consiga evoluir sempre pra melhor, pra que a gente vá aprendendo e mudando e se transformando em pessoas melhores a cada dia. E eu vejo isso na minha mudança aqui no YouTube, eu vejo minha mudança na vida, eu vejo que eu já mudei muito e que meus conceitos também mudaram muito. E isso é muito bom. A vida é maravilhosa porque a gente pode mudar o tempo todo. E muito, muito, muito obrigada por assistirem esse vídeo. O canal, esse ano eu pretendo voltar, né, com ele e com coisas bem diferentes, assim, sem muito frufru, sem muito nada disso e mostrar o que tá acontecendo mesmo. Então, um beijão e obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.